Fala pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a organização ofensiva do Ceará no primeiro tempo de ontem, né? No jogo contra o Jorge Wilstermann. A organização ofensiva, que é a fase do jogo onde o time está preparado para organizar suas ações de ataque, né? Era algo que o Ceará demonstrava uma dificuldade no ano passado. Era um time que não era tão propositivo, né, como dizem. Utilizam muito esse termo para definir um pouquinho da principal característica da equipe. E aí o contexto do jogo de ontem meio que obrigava o Ceará a ter essa qualidade, e aí o Ceará assumiu alguns riscos, né? Por vezes o Ceará entrou com 8 atletas no último terço, enquanto o Luiz Otávio meio que atacava marcando o zagueiro e o Messias ficava preparado para uma cobertura, né? Para isso acontecer, Mendonça e Lima tinham muita mobilidade, né? Geravam muito jogo, se aproximando de quem tinha bola. Charles e Nares participavam dos processos de construção ali pelo corredor central, tanto que o Nares pega um rebote para fazer o primeiro gol. Em muitos momentos o Ceará atacava dando amplitude com os dois laterais. Por vezes o Gabriel fechava um pouquinho e gerava um outro extremo, gerava amplitude do outro lado, mas assim, Bruno Pacheco foi muito acionado, também o corredor esquerdo foi muito acionado, atacou muito mais pelo corredor esquerdo do que pelo direito. Os dois primeiros gols saem assim. Mas também tem algumas coisas para destacar, né? Primeiro, o Mendonça, muita mobilidade para gerar jogo. Muitas vezes ele até ficava muito próximo de alguns outros atletas, mas isso era legal porque jogava curto e rápido. O Ceará variou muito o corredor, aproximava ali 3, 4 toques, atraíam um bloco do Jorge Wilstermann e faziam variação de corredor. Eu acho que um ponto-chave destacável também é a participação do Viseu. Saiu muito da área, veio por entre linhas, ofereceu apoio frontal. Nos vídeos que a gente vai mostrar aqui, ele participa de quase todos. Apesar de não ter feito gol, gerou muito jogo. Para a gente encerrar essa introdução, é preciso falar o seguinte. O Ceará fez mais de 550 passes, número maior do que em toda a Série A do ano passado, né? Acertou 90% deles, que a média de quem mais acertou na Série A ano passado era 86%, ou seja, foi uma média muito boa, e não só pelos passes, né? Porque às vezes é o passe pelo passe. Mas o Ceará teve 18 finalizações, 10 delas no alvo. Então isso mostra que, além de ter gerado jogo, para conquistar espaço, o Ceará soube para se aproveitar bem desses espaços conquistados, né? Na base da jogada, 2 volantes, os 2 laterais atacando juntos, 2 atacantes na área e os 2 extremos aí com mobilidade, né? Tanto que agora o Mendonça recebe e atrai 2 marcadores e o Lima fica livre, apesar de próximo a ele, né? E aí o Lima tabela, devolve em profundidade muito bem, a zaga entra, né? E aí o Mendonça joga para trás, o Nares, que é o volante, está fazendo cobertura tão adiantado que pega o rebote e abre o placar. Aqui é o início do segundo gol, e aí tem algo que vocês vão ver bastante no vídeo, que é o Viseu saindo muito da área para oferecer apoio frontal, né? E mais uma vez se repete aquilo de jogar curto para depois variar corredor. Um adversário que está de costas é justamente o que faz o pênalti, a linha de 5 até se remontou legal. A ultrapassagem do Mendonça tira a cobertura, fazendo com que o Bruno Pacheco avance, né, e tenha espaço. E aí, como eu falei, o adversário que estava de costas não faz boa cobertura e acaba fazendo o pênalti. Os lances dos 2 primeiros gols do Ceará saem em organização ofensiva. E aí a gente vai passar outros lances agora, dá para ver o Viseu mais uma vez saindo da área, oferecendo esse apoio, gerando triangulação, tendo boa mobilidade, né? A gente vê aqui, ó, a amplitude do Pacheco e do Mendonça em uma triangulação entre Charles, Lima e Viseu, né? Uma tabela legal aí entre Viseu e Lima. Mais uma situação de gol que foi criada. E mantém-se a ideia, né, de um jogo bem aproximado, passes curtos, triangulações, né? E o Viseu oferecendo apoio saindo da área, jogando em um tempo, e aí o Ceará mais uma vez joga curto para atrair o adversário e depois varia corredor, mais uma vez com participação dos zagueiros, né? E aí, como eu falei da mobilidade do Viseu, outra triangulação aqui é gerada, inclusive ele atrai o zagueiro e tem até um bom espaço aí entre o zagueiro e o lateral para o Pacheco atacar, mas o Pacheco não vai. E aí o Ceará mais uma vez varia corredor, mais uma vez troca passes curtos, até que alguém é encontrado livre, que no caso é o Charles, né, numa situação de finalização. Mais uma vez, jogo aproximado, jogo curto, triangulação e Viseu longe da área, né? Aqui mais uma vez na perspectiva e na tentativa de trazer os adversários para trás, final de primeiro tempo inclusive, dá para ver que o Charles desacelera por não ter nenhum adversário, toca curto ali com o Luiz Otávio Lima, aí o Jorge Wilstermann vem pressionar, e aí o que é que o Ceará faz? Mais uma vez o Ceará varia corredor. Então a ideia da organização ofensiva base era, ataca com 8,
inclusive com boa participação dos zagueiros, joga curto para depois variar corredor e aí depois do espaço conquistado acelera para poder encontrar uma situação de finalização, que nesse lance veio com o Vina quase o 3-0 ainda no primeiro tempo. E aí, você concorda? Você discorda? Acha que não foram boas as ações? Tem algumas opiniões diferentes sobre algo que a gente opinou aqui? Algum atleta, alguma movimentação, né? O risco que o Ceará assumiu? Deixa teu comentário, né? E dá novas sugestões para a gente produzir aqui novos conteúdos, beleza?